amigo, tudo na bênção, tudo jóia? Pastor Sodré vai chegando até você e chegando com alegria, viu? Não sei como é que você está, mas vamos lá, hein? Astral pra cima, afinal de contas, com a graça de Deus, com o favor do Senhor, a gente vai pra cima, não é verdade? Eu sei que existem problemas, mas existem soluções. Eu sei que existem demônios, mas existem anjos. Eu sei que existe inferno, mas eu sei também que existe céu e vida eterna. Então nós precisamos saber direitinho para onde apontamos os olhos, para onde apontamos o nosso fio de esperança e que seja no Senhor. A Bíblia recomenda que estejamos olhando para o autor e consumador da fé. Aí é só vitória. Bem-vindo todos, viu? A partir daqui é Blumenau da Graça que vai chegando aí para você e quero trazer para você hoje uma mensagem que foi pregada em nossa igreja no dia 21 de março de 2021 e eu batizei essa mensagem de 4 passos para o sucesso. Amigo, sem dúvida, viu? É uma daquelas mensagens, claro, bíblicas. Eu aproveitei a história do Neemias, que foi um grande homem, as atitudes deste grande homem, para extrair dali passos de vitória que nós precisamos dar. Enumerei pelo menos 4. Mas não vou falar tanto daqui, porque a mensagem já está pronta e aguardando por nós. Vamos lá? Daqui a pouco eu volto. Irmãos, eu convido você a abrir a Bíblia em Neemias capítulo 6. Neemias está perto de Salmos. Se você abrir a Bíblia em Salmos, volte algumas páginas que você vai encontrar o livro de Neemias. A altura do capítulo 6 é a nossa leitura. O livro inteiro de Neemias trata a respeito de superação. Trata a respeito de um período difícil que o povo de Israel viveu, mais precisamente Jerusalém, de destruição. Por várias vezes, não foi uma, não foi duas, foram algumas vezes, Jerusalém, Terra Santa, foi invadida, foi sitiada, em alguns pontos destruída pelos inimigos da fé cristã, pelos inimigos daquele povo. Até os dias de hoje, hora ou outra, a gente ouve situação parecida. E algumas dessas invasões, algumas dessas perseguições, deixaram prejuízos muito grandes para aquele povo. Teve situação em que o inimigo entrou e destruiu os muros da cidade. Teve situação em que o inimigo entrou e levou a Arca da Aliança, que foi o caso dos filisteus. Teve situação em que o inimigo entrou e destruiu o templo, destruiu o local de culto dos irmãos. Olha que loucura! E para informação nossa, o local em que era edificado o templo, parte dele hoje tem aqueles muros em que a gente chama de Muro das Lamentações. O que na verdade é o que o povo judeu faz. Eles vão para o resto do que é o templo deles, a igreja deles é como se ficou só um pedaço de parede do templo. E eles vão lá, eu já tive essa alegria de ver isso presencialmente, e eles vão lá e repetidas vezes oram e oram nesse movimento, e nas fendas do muro, eles colocam pedidos de oração, como quem diz, isso aqui é o que restou da nossa igreja, mas mesmo assim a gente ora, mesmo assim a gente fala com Deus. É coisa, sabe, forte, séria e pesada ao mesmo tempo, porque o que restou do templo são os muros. E os muros, irmãos, são faraônicos, mas são enormes. Não sei se você já viu de alguma parte isso. Então, voltando para a lição, não é sobre o Muro das Lamentações que eu quero falar, mas quero que você entenda que, por várias vezes, o povo de Israel passou por momentos assim, de verem tudo o que tinham ruir, ser destruído pelos inimigos. E todo o tempo, irmão, todo o tempo, Deus levantava alguém para animar o coração do povo de que mesmo que a situação fosse de destruição,
poderia ser revertida. Tinha esperança, ainda tinha jeito. E vários homens, não vou falar de todos, vários homens operaram como agentes de esperança nesse tempo. Neemias foi um deles. Se você quiser mais um, Esdras foi outro. Então, homens de Deus que operaram em um período de caos, em um período de destruição, animando o povo. Aí eu abro parênteses e trago essa mensagem para nós. Irmãos, quantas são as vezes que o nosso astral está meio para baixo? Por motivos pessoais, por motivos familiares, motivo, quem sabe, financeiro, motivo, porventura, de saúde, que se não for a mão de Deus nos jogando para cima, a gente chega a pensar que é o fim. Sem fazer curva na mensagem, que essa ainda não é a lição principal, eu quero dizer para você, como profeta, como servo de Deus, não é o fim, irmão. Não é o fim. Não é o fim. E através da força de Deus, através da palavra inspirada dos seus profetas, dos seus pregadores, dos servos de Deus, essa mensagem de ânimo para reconstruir o que foi destruído existe. E manda uma bênção agora. Deus te abençoe, viu, irmão? Para reconstruir tudo que foi destruído. Tudo aquilo que porventura foi ao chão. Vai ver alguém que viu o casamento de muitos anos ir ao chão. Vai ver alguém que viu a casa, que juntou, comprou com tanto esforço, talvez indo para leilão. Talvez preocupado porque entrou em dívida ativa, sequer o IPTU conseguiu quitar. Eu falo como instrumento de Deus essa noite, de que há esperança para você, e digo, não é o fim, em nome de Jesus. Não é o fim. Então, Neemias, que é o nosso autor principal de hoje, é o ator, ou o autor principal, ele foi um desses que animou o povo. Neemias 6, verso 1, nos traz uma lição muito séria. Olha lá, alguém na internet dizendo que até dia 30 em São Paulo sem culto. Olha lá que sério. Bênção de Deus aí para os amigos paulistas e paulistanos. Neemias 6, verso 1, que diz: sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Verso 3. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta grande obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Da mesma maneira, enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão. Verso 9. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Então, a leitura principal nossa de hoje é essa. Perceba você a história de um homem chamado Neemias, trabalhando para construir, trabalhando para restaurar, trabalhando no ânimo do povo, trabalhando na construção dos muros. Os muros, você sabe que serve de limite, serve de proteção, isso é óbvio, e estava tudo destruído.
Então, Neemias, como servo de Deus, reanimou o coração do povo, e eles então se animaram, e diz a Bíblia que trabalharam, diz ainda o livro sagrado, no verso 6, é um deles, que eles se animaram tanto, que o muro já estava pela metade, e se animaram outro tanto, até o dia que eles completaram o projeto deles de construção. Vamos lá, o tema nosso de hoje é 4 passos para o sucesso. Se você tem hábito, por gentileza, anote. 4 passos para o sucesso. Em cima da atitude animadora de Neemias, eu retiro do capítulo 6 do livro de Neemias e 7 também, 4 passos que ele deu para o sucesso. Lá vou eu. Passo número 1. Tenha uma meta. Tenha uma meta. Em tudo na vida, irmão, você precisa fixar uma meta. Precisa saber para qual direção você quer ir. Precisa saber onde é que você quer chegar. Não adianta velocidade se não houver direção. Tem que ter uma meta. E se você for observar, a meta de Neemias era reconstruir os muros, e ele pegou aquilo como desafio, e foi, mesmo tendo pessoas querendo que a obra parasse, os inimigos que falamos lá no começo, ele foi determinado, e conseguiu concluir. Pego também um texto emprestado lá de Daniel, capítulo 1, verso 8, abra lá por gentileza, que diz o seguinte lá, falando sobre Daniel. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Verso 12. E ele então diz: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo com que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então perceba o passo número 1, vou trazer 4 hoje. O passo número 1 de hoje é: tenha uma meta. Tenha uma meta, onde é que você quer chegar? Só que dentro dessa meta é importante você quantificar os passos, a postura, quais serão as decisões que serão tomadas para chegar lá. Esse texto de Daniel, diz a Bíblia, que ele então falou para as autoridades. Aqui estamos na Babilônia, mas eu peço uma gentileza, me dê 10 dias. Me conceda 10 dias, porque a minha meta eu vou executar em 10 dias. Em 10 dias eu não vou comer do manjar do rei, eu não vou me assentar e me misturar e me contaminar com as comidas do rei. É um império muito cheio de deuses, era na Babilônia que ele estava, e ele tinha princípios, ele não queria se contaminar aos deuses e às coisas sacrificadas aos deuses, e ele se propôs, em 10 dias, me dê essa permissão, eu vou me consagrar ao meu Deus, eu vou ter a minha alimentação diferente, e em 10 dias, a minha meta é, eu vou lhe mostrar a diferença. Eu vou mostrar para você a diferença. E foi permitido. Ele ganhou 10 dias, numa alimentação diferenciada, num período de consagração diante de Deus. O verso 17 diz bem assim: ora, a esses 4 jovens, que 4? Daniel e seus 3 amigos. Deus deu o conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Começo do 18. E ao fim dos dias, começo do 19, o rei falou com eles. O rei falou com eles. Então ele tinha uma meta. Qual era o desafio dele? Em 10 dias eu vou mostrar resultado.
em 10 dias. Eu falava mais cedo e eu repito agora, irmãos, tem muitas pessoas que não alcançam o sucesso ou não alcançam a vitória no que estão fazendo, porque não quantificam a meta, porque não palpável aquilo que ela está desejando, aquilo que ela está querendo, não quantifica, torna muito abstrato, torna muito vago. Ela não sabe onde ela quer chegar e quantos passos ela dará para chegar lá. E uma coisa eu digo, irmão, debaixo do temor de Deus, não se cobre tanto. Tudo na vida é assim, ninguém nasce grande. Deu o passo 1, deu o passo 2, deu o passo 3. Para esse projeto de Daniel, ele deu quantos passos? Deu 10. Não sei para o seu projeto quantos passos você terá de dar. Talvez menos, talvez mais. Mas o que eu quero essa hora trazer ao seu coração é que você precisa ter uma meta, um alvo. Onde é que eu quero chegar? E não é só Neemias, não é só este texto de Daniel que fala sobre meta. Você deve lembrar a respeito do apóstolo Paulo. Está lá em Filipenses 3, verso 13 e 14. Ele diz, eu não digo que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Então o apóstolo Paulo tinha um alvo, ele tinha uma meta. Eu faço uma pausa na mensagem e pergunto, você tem uma meta? Qual foi a sua meta desse trimestre? Porque o trimestre já está indo embora. Estamos gravando essa mensagem dia 21 de março de 2021. Primeiro trimestre já está indo embora. Qual é a sua meta para esse primeiro semestre? Qual é a tua meta para esse ano de 2021? Sabemos que ainda não estamos vivendo as condições ideais. Ainda. Mas uma coisa que eu tenho o hábito de falar, no máximo, as nossas metas e os nossos projetos foram adiados. Cancelados jamais. Amém, gente? Cancelados jamais. No máximo foram adiados. Mas prosseguindo, esse aí é a primeira parte da nossa lição de 4. Então, qual é o passo número 1, irmão? Ter uma meta. Se você já não tem, já se remende, já compreenda isso, que isso é importante. 2. Dê o primeiro passo. Não fique esperando ver a banda passar, como se fala no ditado popular. Não fica nessa inércia de cruzar os braços e dizendo, um dia eu vou ficar rico. Um dia, glória a Deus, que Deus ajude que esse dia chegue. Mas se mexa. Todo maratonista, essa turma aí que anda e corre 30 quilômetros, 40 quilômetros. Outro dia eu recebi um amigo aqui em Blumenau que veio lá de Mato Grosso de bicicleta. Que santa disposição, eu canso só de pensar. Mas ele começou dando um primeiro passo, como tudo na vida, irmão. Tudo na vida. Quem hoje levanta um diploma, terminei a faculdade, teve o primeiro dia de aula. E o primeiro, não digo nem na faculdade, o primeiro dia lá no fundamental. Lembro como hoje. Primeiro dia de aula costumava ser assim. Olha, hoje é o dia das apresentações. Lembra disso? Fica de pé, começa dali, fala seu nome, de onde você vem. Teve o primeiro dia, irmão, para poder hoje estar sendo formado. Quem entende, diga amém, gente. Palavra de ordem de Deus para nós, se mexe. Dê o primeiro passo. Repito, quantos passos Daniel deu? 10 passos para aquele projeto de consagração. Quanto a Neemias 6, verso 15, ele deu mais passos. Olha o que diz lá no verso 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul. Lê o finalzinho comigo. Em 52 dias. Mais uma vez, leia. Em 52 dias.
Então, para o projeto de Neemias, de reconstrução dos muros, de restauração da sorte e da fé, do ânimo daquele povo, e principalmente o estrutural, a construção dos muros, quantos passos ele deu, igreja? 52 passos. Volto a dizer, tem certos projetos que são mais e menos passos. Uma faculdade de Direito são 5 anos. Você multiplica isso pelo número de dias, você verá quantos passos isso vai dar. E depois, você certamente ainda vai querer fazer o exame da ordem. Depois, certamente você vai querer fazer uma pós, um doutorado. Alguém talvez desejando um concurso público. Olha quantos passos serão dados. Entende o que eu digo? Sim ou não? Muitos passos. Então a palavra de ordem é, comece, dê o primeiro. Daqui a pouco deu o segundo, deu o terceiro e deu o quarto e tal, e cada dia tenha no teu coração, é menos um passo para eu chegar lá. Você entendeu, não? No dia seguinte, é menos outro passo para eu chegar lá. Recebe uma benção agora, irmão? Você vai chegar em nome de Jesus. Vai chegar. Mais um passo de cada vez. No caso agora de Neemias, um tijolo de cada vez. Porque ele está trabalhando com construção. Falando para Noé, também um outro caso. Sabe quando Noé recebeu de Deus um projeto para executar, irmão? Sabe quando Noé, quantos anos Noé tinha quando as águas do dilúvio chegaram? 600 anos. Então eu pego esse caso emprestado para dizer para você que nunca é tarde para começar. Se mexe. Ah, pastor, não sou mais nenhum garotão. Tudo bem. Então você ao menos tem experiência. Veja pelo lado bom. Você tem experiência. Experiência prática. Nunca é tarde para começar. Se mexa e você vai chegar lá em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos lá, eu já vou para o passo 3. Mas vamos recapitular. Qual é o passo número 1? Ter uma meta. Qual é o passo número 2? Dê o primeiro passo. Fica até estranho chamar de passo número 2, dar o primeiro passo, mas vai facilitar você gravar. Passo número 3. Identifique seus adversários. Se você observar o verso 1 de Neemias, versículo 1, capítulo 6 de Neemias, está escrito: sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobia, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos. Então pare aqui, irmão. Saiba identificar os seus reais inimigos. Não se veja combatendo com gente amiga. Não se veja combatendo com quem é do seu time. Casais que no calor das emoções e problemas, às vezes se degladiam um ao outro, querendo um provar que o outro é melhor, que o outro é melhor, que o outro é melhor. Os dois estão errados. Eu costumo dizer que quando um casal começa a puxar como um cabo de guerra, um para cá, o outro para lá, quem ganhou, pastor? Ninguém. Os dois perderam. Vocês são do mesmo time. Vocês estão no mesmo barco. Amém. Estão no mesmo barco. Não tem esse negócio de um puxar para lá, outro puxar para cá. Então, identifique os seus reais adversários. Identifique. De forma a não combater quem é do seu time. O famoso gol contra. Teu cônjuge não é seu inimigo. Teu patrão, apesar de circunstâncias que ele tem de liderança, ele não é seu inimigo. Teu pastor, tua igreja, não é sua inimiga. Nós somos irmãos em Cristo. Amém, gente? Somos irmãos em Cristo. Somos família de Deus. Não há concorrência entre nós e nem deve existir. Nós somos irmãos. Em aspas, pela fé, vamos dar as mãos e vamos seguir essa caminhada até a vida eterna. Amém, gente? Até a vida eterna. Agora, quanto aos inimigos, aí você tem que ser valente.
Você percebeu que ele identificou quem eram os adversários? Ele identificou 3, só a título de gravar na memória. Qual é o primeiro? Sambalate. Qual é o segundo? Tobias. Qual é o terceiro? Gesem. Eram 3 que encabeçavam. Aí eles, claro, fomentaram mais pessoas e acabou-se, então, aumentando o número de inimigos. E uma coisa eu digo para você, baseado no que está escrito em Efésios 6:12, que quando eu falo inimigos, não é necessariamente pessoas, viu? Porque a Bíblia diz em Efésios 6:12, eu repito, que a nossa luta não é contra carne e sangue. Não, seu inimigo não é seu marido. Pastor, mas ele está estranho. Então, o inimigo é essa estranheza, mas não é ele. Diga amém, gente, entende ou não? Se é fruto de uma ação maligna, então o inimigo é um maligno. E nesse texto de Efésios 6:12, só o título de informação, mostre na tela, por favor, lá diz quais são os reais inimigos. Olha lá, final do texto. Principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade. Esses são os reais inimigos. A nossa luta, então, não é física. Nesse aspecto, a nossa luta é espiritual. Amém, gente? Indo agora para o capítulo 7 de Neemias, verso 1, eu vou te apresentar o 4º ponto. Capítulo 7, verso 1 diz assim: sucedeu mais que, depois que o muro for edificado, o que ele fez? Eu levantei as portas, e foram estabelecidos o que, irmão? Os porteiros. Que mais? Os cantores. Que mais? Os levitas. Então, depois que ele terminou de edificar o muro, então, depois que ele completou a execução do projeto, depois que ele deu, quantos passos? Vamos ver como você está de memória? 5, joia! Depois que ele deu 52 passos, ele deu agora o grande finale. O que ele fez? Primeiro passo para completar, levantou as portas e instituiu porteiros. Ô irmão, fala com muito temor a Deus, irmão. Quando você chegar lá, levante portas. Por gentileza, não entenda errado o que Deus está tratando com a gente. Mas quando você chegar lá, é necessário você instituir porteiros. O que faz um porteiro, irmão? Um porteiro faz controle de acesso, não é isso? Um porteiro, ele tem autoridade. Para esse eu abro, para o outro eu não abro. Não é assim? É ou não é? Não, para você, peraí, eu vou ligar lá para ver se você pode. Ô, 202, não é bem assim? Pode ou não pode? É um fulano aqui, diz que veio aí te entregar alguma coisa. Aí outro do outro lado fala, pode. Não é assim? Então o porteiro, ele faz esse controle de acesso. Então vamos entender? Quando você chegar lá, institua esse porteiro. Eu não estou falando sobre contratar um porteiro, mais do que isso, eu estou dizendo de você decidir e controlar melhor quem entra e quem sai. Porque é normal, irmão, quando você chega lá, ter gente querendo te achar lá. Você entende ou não? Vamos falar de uma linguagem muito clara e direta. O dia de inaugurar a piscina é fácil. Eu quero é saber o dia de cavar o buraco. Você entende a diferença? Sim ou não? O dia de cavar é diferente do dia de tomar o banho de piscina, de estrear a piscina. Então, quando você chegar lá, isso não é maldade não, viu? Mas isso é zelo. Quando você chegar lá, toma cuidado a quem vai acessar quando você chegar lá. Vamos falar mais aberto? Tem muita gente interesseira que vai querer te encontrar lá. Não porque gosta de você, mas porque você chegou lá. Você entende a diferença? Sim ou não? Porque você chegou lá. E por interesse. Então ele instituiu o porteiro. Irmão, isso a gente tem que fazer. Controlar melhor nossas emoções. Controlar melhor quem entra e quem sai.
Vamos falar um pouquinho de vida sentimental? Moça, rapaz, controla melhor quem entra e quem sai. Quem entra nas suas emoções, quem tem autorização de abrir a porta do seu coração, controla isso melhor. Outro tempo eu atendi um caso, não vou dar muita bandeira de época, nome, nem lugar, mas eu atendi uma moça que, pedindo ajuda, isso foi, não vou dar muita bandeira não, outro tempo. E a moça dizendo, pastor, um rapaz me procurou e começamos a conversar, conversa aqui, conversa ali, conversa lá. Comecei a gostar dele, ele começou a gostar de mim. Resumo da ópera, pastor, aceitamos conhecer melhor um ao outro e começamos então a namorar. Os primeiros dias tudo muito bem, obrigado, mas ele começou então a querer uma prova do amor. Já sabe o que eu estou falando. Ele começou então a pedir uma prova do amor para mostrar verdadeiramente se eu amava. E pastor, como ele pediu tanto, eu mostrei para ele, provei para ele que eu amava. Dias depois ele ficou estranho comigo, já não queria mais falar comigo e falou que não era para a gente essa união e terminou, e ele seguiu o caminho dele, e eu então com o coração destruído, assim eu fiquei por uns dias. Dias depois, quem é que me escreve, pastor? De novo na internet, o dito cujo. E escreveu para mim dizendo, olha que besteira que eu fiz, você que é a mulher da minha vida, puxa, foi tão bom, e bababá, me recebe de volta. Ela ainda com as emoções todas arrebentadas, abriu a porta outra vez. É claro, nos amamos. Abriu a porta outra vez. Dias após, o ciclo se repete. E, irmão, parece história de filme, mas diante de Deus é mais pura verdade. Daqui a pouco, mais uma vez, prova o teu amor e bababá. Dias depois, o homem fica estranho e agora até bloqueia em zap e some. Daqui a pouco ela descobre que o dito cujo já está com outra e até engravidou outra. Dias depois, volta a escrever para ela, sabe, eu engravidei a moça, mas não é ela que eu amo. Irmão, parece novela, e mexicana. Novela mexicana tem fama de ser mais dramática. Deixou a moça grávida e mais uma vez escreveu para a anterior. Olha, o outro foi só um momento, não tenho nada com ela, é você que eu amo, e vamos voltar. Aí o grande finale, pastor, o que me recomenda? Se eu fosse pai da moça, eu recomendaria mais coisas. Mas eu olhei aquilo e falei, Jesus amado. Voltando para a mensagem, ela ainda estava em dúvida se abriria as portas para ele. Quem é pai ou mãe de moça? Levanta a mão assim, irmão. Levanta a mão assim. Eu vou perguntar a você. Você falaria para sua filha, abra, deixa ele ser meu genro, ele é gente boa. É isso que você diria? Tem um irmão ali, a câmera não mostrou não, mas ele fez só assim, ó. Foi o irmão, não foi eu não. Eu acho que já disse muita coisa. Voltando aqui, irmão, tá errado. Então, qual é esse ponto número 4? Fechar as portas. Você precisa controlar mais, voltando à seriedade da mensagem, você precisa controlar mais quem entra e quem sai, quem acessa as suas emoções. Você está todo arrebentado e agora vai abrir as portas e dizer, ainda me resta um pouco para arrebentar. Está repreendido, em nome de Jesus. Se você notou, moça, que o rapaz está brincando com suas emoções, me perdoe. Pode ser difícil falar isso porque você está envolvido emocionalmente. Sai fora. Foge enquanto há tempo. Vai ver esse dito cujo até um maníaco. De amor não tem nada. Pelas atitudes dele já demonstra isso. Sim ou não? Controle de acesso. Controle das suas emoções. Pastor, e se não for ele, o que vai ser de mim? Ora, pois, Deus prepara outro. E melhor do que ele.
A Bíblia fala a respeito de Jonas. Tirando a questão dele ter recebido misericórdia de Deus, do grande peixe engoli-lo e depois restaurar a sorte dele, diz a Bíblia que Jonas entrou num barco. Então, em aspas, o marinheiro abriu as portas para Jonas. E a Bíblia diz, irmãos, que o Jonas dentro daquele barco ia fazer o barco todo afundar, irmão. O próprio Jonas disse, me joga para fora do barco, foi ou não foi? Me joga para fora do barco, que essa tempestade vai acabar. O marinheiro resistiu, mas não, vamos lá. Nada. Até que chegou a hora que decidiu jogá-lo para fora do barco. Foi tirar Jonas do barco. E o que aconteceu, irmão? A tempestade passou. Você entende ou não? Eu não quero te chocar, mas Deus está tratando com a gente. Controle de acesso. Controle de acesso. Controle melhor suas emoções. Vai ver alguém já está no nível de estresse tremendo. Vai ver já está perdendo noite de sono. Vai ver já está debaixo de medicamento forte. Vai ver já está debaixo de tarja preta, o famoso Rivotril. E não fechou a porta ainda. Quarto passo de hoje qual é, irmão? Fecha a porta. Talvez não seja literalmente para pessoas, mas para esse sentimento, fecha a porta. Você está lá olhando Face de ex, para que isso aí, irmão. Face, principalmente, você acha que a pessoa vai postar a pior foto? A pessoa vai tirar 900 fotos para salvar uma. E vai ver na frente de um quadro de Paris. Aí ainda tira a foto dizendo, Paris é linda. Aí você, comigo ele nunca foi daqui, na Penha. Você achando que ele foi em Paris é quadro, é montagem. Como diz o linguajar jovial, te trollou. Está te trollando, irmão. Controle melhor as suas emoções. O que mais ele fez? Continue a leitura. O que mais ele fez? Olha lá. Levantou as portas. Foi ou não foi? O que mais ele fez? E foram estabelecidos porteiros. Porteiros, já falamos sobre isso. O que mais que ele fez, irmão? Cantores e os levitas. Ô, irmão, quando você chegar lá, louva mesmo. Diga amém, né? Louva mesmo. Cantores e os levitas. Louva mesmo, é para glorificar. É para dar louvor. Não vivemos ainda as condições ideais. Lembra que esse culto é gravado e vai ser revisto algum outro dia? Mas para nós, dia 21 de março de 2021, ainda estamos em quarentena. Não é a condição ideal, mas faça um culto de celebração, um culto doméstico, quem sabe? Se a prosperidade permite, mata lá uns 2 boizinhos gordos. E celebra, irmão. Louva a Deus. No templo, pede a oportunidade, dê louvor a Deus, conte o testemunho quando você chegar lá. Amém, gente? Vamos recapitular, já estou pelo final. Qual é o passo número 1? Tem uma meta. Qual é o passo número 2? Dê o primeiro passo, se mexa. Qual é o passo número 3? Identifique seus reais adversários. Não se pegue lutando contra quem é do seu time. Acredite, às vezes a gente faz isso. Você está degladiando com teu marido, poxa, teu marido, mesmo com os defeitos dele, ele é teu marido, ele está do teu lado. Pelo menos deve estar. E o quarto e último passo? Levante as portas. Controle emocional. Eu digo, irmão, com muito temor a Deus, tem crente que não aprendeu a fechar as portas. É de Deus, é muito querido, é muito amável, vai para o céu querendo Deus, só que emocionalmente está destruído. Você entende o que eu estou falando? Controle melhor isso aí, irmão. Pastor, é maldade? Não, irmão, maldade é você deixar a porta aberta de novo. De novo. Alguém fala que errar uma vez é humano, errar 2 vezes é humano, e a partir disso aí tem gente que atropela dizendo que aí já torna tolice, para não dizer coisa pior.
Já deu de entender o caráter? Deu ou não deu? Então, levante portas. E também dê louvores a Deus. Aplauda ao Senhor, irmãos, muito forte. Aleluia! Sobre o levantar das portas, não seria só pessoas, tá? Seria também medo, distrações, decepções, amarguras e outras coisas mais. Distração, por exemplo, é um inimigo do sucesso. O Neemias tentou ser distraído por 5 vezes. A gente leu no comecinho do texto. Tentaram tirar Neemias do foco. E ele disse, eu não posso parar agora, porque eu tenho uma missão. Eu vou dar 52 passos e eu não vou parar. Nada vai me fazer parar. E ele deu os 52 passos. Para fechar, irmão, sabe o que Deus trata comigo? Que às vezes a gente não chega lá, que a gente se sabota. Se a gente concentrasse sem se distrair em determinados projetos, a nossa força de vontade, revestido da bênção de Deus, já teríamos chegado. Entende ou não? Só que às vezes a gente dá um passo assim meio que lento. Igual alguém, talvez, no shopping. Esse alguém normalmente é do sexo feminino. Que dá um passo, olha que vitrine. Dá outro passo, olha que loja. Às vezes, com muitas pausas. Quando você pegar um projeto, vai firme, irmão. Concentre nele. É o projeto de estudo, vá firme. Pastor, eu tenho 60 dias para estudar. Já saiu o edital e falta 60 dias para a prova. Irmão, pegue esses 60 dias igual fez Neemias. Se vier distrações, você diga, olha, em 60 dias eu não estou. Você entende, irmão, como isso é? Isso é forte, irmão. É segredo para o sucesso. 60 dias eu não estou. Se tem apoio de alguém, deixa as crianças com alguém, fala, nessa faixa de horário, eu não estou. Se pode, some do Zap. Deixa o celular desligado. Nesse período, eu não estou. Se você der passos firmes, sem se distrair, você vai chegar lá. Não aceite ser diferente. Alguém já aceitou, mas eu sou um burro meu. Não, irmão, está faltando é foco. Está faltando é determinação. Está faltando é entender que tem que se mexer. E se falta a palavra de bênção, não falta mais. Deus te abençoe. Pois é, amigo. 4 passos, hein? Vamos recordar? Vamos recordar? Você já deve ter sua colinha aí, não é? Primeiro, não se pegue lutando contra o seu time. Tenha uma meta. Dê um primeiro passo. E, por fim, feche a porta para a negatividade. Tem certas coisas que você tem que fechar as portas. E ainda foi contratado porteiros para poder, então, ter esse controle de acesso. Eu completo este encontro falando sobre as emoções, viu? Decida bem direitinho a quem abrir e a quem não abrir as portas. Eu penso que a palavra já falou com você. Vamos orar? Vamos completar? Pai querido, muito obrigado pelo encontro de hoje. Eu creio que o Senhor está tratando conosco. Eu creio que essa mensagem não veio de minha parte, mas veio como boca de Deus para essa pessoa. E quero sim que ela dê passos e passos firmes de um vencedor. Em cima dessa história tão bonita de Neemias, eu digo, dê o primeiro passo. Eu digo, tenha uma meta. Eu digo, levante portas. Eu digo, tenha todo este cuidado, este controle emocional. E quando chegar lá, lembre-se também dos levitas, lembre-se também dos louvores, lembre-se também de dar cântico e agradecimento ao Senhor. Pai, que essa mensagem fique carimbada em nossos corações. Eu louvo, oro, agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nossa igreja em Blumenau está aí, ó, o endereço, Rua Amazonas, 455, no bairro Garcia. Meus contatos de rede social, por toda parte você me encontra, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube,
procurando por PR Sodré. Escolha a plataforma de sua preferência e a gente pode se encontrar por lá, tá bom? Ainda digo também sobre o WhatsApp Pastoral. Através dele, se for sua vontade, pode aí escanear como se fosse tirar uma foto e através dele você entra para a minha rede de amigos do WhatsApp. Saberá quando estivermos online, receberá gratuitamente mensagens de fé, como também acompanhará um tanto o nosso trabalho aqui em Blumenau, Santa Catarina. Tudo bem? Deus te abençoe, amigo! Até a próxima! Essa transmissão é gerada da Igreja da Graça de Blumenau. Ficamos felizes com a Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.